Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz do Senhor estabeleça em nossos pensamentos a alegria da vida, das nossas conquistas, como também das nossas pretensões que devem estar sempre ligados à lei maior. Iniciamos o capítulo 16º do Evangelho Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprenderá o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo, disse Jesus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Qual é Qual é o que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terão um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. Lucas, 18 a 25 e Marcos, capítulo 10, 17 a 25. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos ampare os nossos propósitos nesta manhã, para que possamos refletir nas lições divinas que o Mestre tem nos ensinado. Mestre querido, envolvei-nos na sua luz, para que nós possamos desvendar toda a essência do seu Evangelho como legado divino a nos auxiliar no nosso processo de evolução. Dai-nos força e coragem para vencer os sentimentos que ainda nos aprisionam e que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, esta lição é uma lição que nós gostaríamos de convidar a todos a refletir conosco, pois ela se trata um pouco de cada um de nós. Nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas intenções, mas é preciso que a gente consiga a trabalhar para que nós não venhamos a ficarmos presos naquilo que muitas vezes nós nem sequer reconhecemos como uma situação que nos leva a pensar na nossa posse, em tudo aquilo que nós temos que analisar diante dos nossos reais compromissos. Hoje nós lemos, então, iniciando este capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós gostaríamos de que cada um de nós pudéssemos pensar e lembrar do ensinamento que Deus nos deixou, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. O que quer dizer isto? Que nós não podemos, de forma alguma, servir a dois senhores.
Quais são esses senhores? Aqui o Evangelho nos deixou bem claro: a Deus e a Mamon. A Deus é o Pai, é o Criador. A Mamon é o mundo das ilusões. É tudo que é material. É tudo aquilo que nós percebemos que muitas vezes ainda nos aprisiona. Então, quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amar ao outro, muitas vezes nós estamos reencarnados com o propósito de mudar a nossa personalidade, de corrigir as arestas do passado. Por isso que nós temos que reconhecer o trabalho da nossa anterioridade. A anterioridade não se prende àquilo que já fizemos em outras e tantas vidas, tantas existências pretéritas, porque só temos uma vida. Mas a anterioridade a que estamos referindo, é justamente aquele campo que foi analisado, observado pela espiritualidade, que foi pensado, retirado da nossa memória espiritual, da nossa memória contínua, para que nós pudéssemos dar conta de vencer essa anterioridade, ou seja, esses quadros que foram selecionados para a vivermos e corrigirmos na atual existência. Por isso que o planejamento reencarnatório, ele se difere de um para o outro, mesmo sabendo, como André Luiz nos diz no livro Missionários da Luz, que nós temos reencarnações padronizadas. Mas essa reencarnação padronizada não é a respeito da anterioridade. Nós temos um padrão para sermos desenvolvidos diante da lei de acordo com a nossa evolução. A anterioridade que estamos falando é essa escolha que o espírito faz, auxiliado pelos espíritos amigos, que vão contribuir com a nossa reencarnação, de acordo com as nossas inclinações, as nossas más tendências, os nossos hábitos, os nossos vícios, mas também aquilo que já conquistamos. E é por isso que nós precisamos observar que nós estamos tutelados pelo amor de Deus, que são as leis que regem a nossa vida. E essa descrição de salvação dos ricos precisa ser muito bem entendida para que a gente não fique na sua superfície. Quando Jesus utiliza das parábolas, é um meio que ele tem para alcançar as diferenças individuais daquele povo que estava junto dele, até mesmo os discípulos que não tinham o conhecimento da verdade. Então, ele narra sempre uma história, porque a história, ela chama a atenção que é um conto a respeito das pessoas que eles conheciam, ou ele traz dentro desse conto, dessa narrativa, desse aspecto didático, algo que fizesse com que as pessoas pensassem, porque tratava da vida deles, dos costumes deles, dos hábitos deles, dos judeus. Então, nós vamos ver que Jesus, então, narra para nós que aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Todos nós também perguntamos isso, Senhor, o que eu posso fazer para adquirir um bem-estar espiritual, para trazer força para que eu possa vencer a mim mesmo? E aí, quando ele dirige com certo respeito, bom mestre, Jesus logo faz uma pergunta, porque Jesus não responde. Jesus então diz: Por que me chamas bom? Porque o olhar dele é pelas atitudes de Jesus. Ele não tinha profundidade para compreender outra coisa, a não ser aquilo que os olhos viam. E Jesus então disse: Bom, só Deus o é. Por quê? Porque Deus é o Pai.
E as leis de Deus que estão dentro de nossa consciência, inseridos em nossa consciência, representa a verdade. Então, Jesus nos leva a refletir que bom só Deus o é se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele pergunta, que mandamentos? Nós sabemos que o decálogo é um mandamento divino. São as leis ditadas por Deus pela via mediúnica de Moisés, que trouxe o decálogo. 10 itens, 10 leis que precisam ser conhecidas. E ele então disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra o teu pai e a tua mãe e o teu próximo como a ti mesmo. Essas leis não foram criadas por Moisés, porque Moisés, no tratado social que ele elabora, nós podemos ver que ele cria leis civis para regulamentar a sociedade que vivia ainda sobre uma escravidão enorme, que vinha daquele pessoal dos egípcios, e ali eles ficavam sendo escravos, sem reconhecer a solicitude, a bondade, a atenção. Mas essas que estamos acabando de ler foram cunhados na pedra por efeito físico do médium Moisés. Então, o moço, logo, ele já conhecia essas leis, ele já conhecia na forma de ler e não de sentir a grandeza de Deus. Assim tem sido a nossa vida. Nós também temos conhecido, ou temos conhecimento daquilo que está no Evangelho, mas não temos tido esforço para vivenciá-la, aplicá-la nas nossas decisões do dia a dia. E o moço, então, logo falou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Quer dizer, ele aprendeu, guardou. Ele refere bem isso. Tenho guardado. E aí Jesus responde de uma forma, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus está dizendo? Que ele não basta conhecer a lei, é preciso vivenciá-la. E quando Jesus lhe faz esse convite, se queres ser perfeito, vai, vende tudo, o que ele prende? O que ele segura? O que ele não entende? E aí, quando ele ouve aquilo, ele se entristece porque possuía grandes avarezas. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade, que bem difícil é que o rico entre no reino dos céus. Por quê? Por que o rico não entra no reino dos céus? O pobre também pode não entrar, porque nós estamos ligados às questões de Mamon, às questões do mundo. O que aprisionou, o que segurou o jovem? A avareza. E o avarento dos bens materiais é credor sempre de reprovação. Mas o avarento do amor é digno de lástima. Então, o avarento dos bens materiais, nos diz Emmanuel, é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro se esconde num poço dourado, é o que nós vivemos, fazendo de conta, e o segundo mergulha nas sombras do coração, por isso que causa dor. O sovina da fortuna amoedada retém pedras, metais e papéis de valor convencional que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas a sovina da alma retém a fonte da felicidade e da paz, da esperança e do bom ânimo, que constitui alimento indispensável à própria vida. O que nós deduzimos disso? Que aquele que é preso a Mamon, que prende
todo aquele dinheiro, tudo aquilo que ele traz nas suas mãos, medo de perder, esse é o avarento. Então, ele gasta o mínimo que pode e, muitas vezes, passa até necessidade, de medo de perder. O segundo tem dificuldade de conhecimento superior de que se enriquece e levando a incompreensão ao redor dos próprios passos. O sulvino da riqueza física encarcera-se no egoísmo. Então, veja bem, amigos, em que momento nós nos encontramos? Nós somos sulvinos, ficamos presos nisso tudo que nós temos, que é nosso, como posse, e a avareza nós sabemos que é uma ramificação do egoísmo, é uma doença mental, e que ela perpetua de reencarnação para reencarnação, porque ela está impregnada na estrutura mental do espírito, e é por isso que o nosso querido professor Eurípides tem nos ensinado a educação do contraste. Eu falei também, não só o rico, mas também o pobre, porque nós temos pobres que são miseráveis. É o avarento de ontem, que veio para vivenciar uma nova experiência, mas ele não consegue. É aquele que guarda as caixinhas, que guarda as latinhas. Ele não tem dinheiro, mas ele guarda tudo aquilo que ele tem. Dá uma roupa, ele prende a roupa, ele não usa, ele não dá. E ali vai amontoando. É isso que é o título do Evangelho, que nós vamos ver servir a Deus e a Mamon. Então, quando nós possuímos alguma coisa, é preciso que a gente observe o que está à nossa volta. Há sempre alguém que precisa de ajuda. E nós temos certeza de que todos aqueles que ampliam o seu olhar para a necessidade do seu irmão, ele sai da avareza. E é por isso que Jesus depois faz uma comparação no final. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O camelo não é o bicho, não é o animal. O camelo aqui é os fios do camelo que eles faziam cabos, linhas, para tecer, para costurar, para amarrar. E é por isso que é difícil que um cabo de camelo, quer dizer, uma porção de linhas de camelo, dos fios do camelo, vão entrar no buraco da agulha. Então, amigos, reflitamos nisso nesta hora em que estamos vivendo, em que precisamos nos desprender das coisas materiais, desprender o pensamento das casas bancárias, das bolsas repletas, mas façamos disso um mecanismo de evolução, auxiliando, amparando, convertendo a dificuldade da dor em alívio para os que sofrem, ajudando na educação, multiplicando os bens em favor do nosso próximo. Isso é aquilo que vai agradar a Deus. Então, nós vamos ver que nessa passagem do Evangelho, muito nós temos que refletir para não sermos como esse jovem que Jesus vai nos mostrar, que é o jovem rico. Nós, nesta hora, refletindo, pedimos a Jesus que nos ampare, ampare os nossos pensamentos, para que possamos fazer uma análise mais consciente de tudo aquilo que temos e lembrando que nada não nos pertence. E nesta hora do passe, sejamos agraciados com a bênção de cada dia, com as vibrações amorosas que estabelecem em nosso pensamento novas esperanças. Amigos, que a nossa água seja frutificada, que a bênção divina traga para nós todo o amparo, a fluidificação das águas não seja ingerido como um copo d'água, mas como um medicamento divino que nos é dado toda manhã. Que a paz de Jesus nos envolva e que todos recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e que assim seja.